Jesus. Ele é a propiciação, oferta perfeita pelos nossos pecados. É Ele que promove, através da ação do seu Espírito, a santificação em nossas vidas. É Ele que nos leva à estatura de varões perfeitos, descrito na carta dele aos Efésios. Mas nós aprendemos que a única forma de sermos salvos é por meio de Cristo Jesus, através da fé, operada pelo próprio Deus em nós. Não há outra forma de fazermos isto. E hoje nós vamos dar seguimento a isso, explicando 3 palavras que vocês já conhecem e que nós vamos participar, 2 delas aqui. É falando sobre sacramentos ou ordenanças. Dentro do Evangelho apresentado pelo Senhor Jesus Cristo, dentro da sua mensagem, ele nos deixou algumas ordens, e destas ordens, elas nos representam, simbolizam algo. Mas durante muito tempo da história, não foi assim que nós entendemos. Houve um tempo da vida da Igreja de Cristo Jesus, que ela precisou romper historicamente com algumas crenças, com algumas formas de interpretar as Escrituras, e nós precisamos trazer isso hoje. Talvez você pergunte, e talvez tenha até sido difícil no PGM, na hora da edificação. Na hora de fazer edificação, eram termos difíceis. Eu sei que não era fácil explicar tudo aquilo. Mas, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. E por que nós estamos trazendo conteúdos como estes? Porque é importante, é necessário, é preciso que a Igreja de Jesus conheça as Escrituras a fundo. É preciso que a gente conheça as verdades do Evangelho e, à luz desta mensagem do Evangelho, a gente consiga interpretar as Escrituras de forma a nos trazer saúde doutrinária. O Evangelho, quando vai se espalhando demais, sem profundidade, fica raso. Houve um fenômeno na história que nós denominamos de cristandade. E por vezes a gente pensa que nós estamos correndo o risco de viver esta cristandade como o mundo evangélico ou como o mundo gospel. É quando a gente fica tão raso no conhecimento das Escrituras, tão raso no conhecimento das doutrinas bíblicas. E repito o que sempre digo aqui, nós como igreja não temos doutrina. A doutrina é bíblica, a doutrina é trazida através das Escrituras, ela que nos traz o ensino sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre tudo mais que envolve o nosso relacionamento com Deus. Então, ela é que nos traz essas verdades. Então, para nos tornarmos ou não nos tornarmos uma igreja rasa de informações, rasa de conhecimento, rasa de entendimento das Escrituras, por vezes as mensagens precisam ter esse tom de ensino. Até porque, se eu for perguntar aqui, e não é para constranger vocês, mas é para ver exatamente essa busca de profundidade. Quantos aqui são alunos da Escola Bíblica Dominical? Não precisa ficar com vergonha não, deixa eu ver, quantos? Olha aí, é lá que a gente estuda com profundidade, é lá que a gente se debruça para conhecer fundamentos da fé cristã, é lá que a gente se debruça com um pouco mais de tempo para conhecer o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é lá que a gente se debruça um pouco mais para conhecer a história da igreja,
e como nós podemos trazer verdades mais profundas para a nossa vida. Se você não for um exímio assistente de alguns mestres, pregadores, e aí a gente tem que saber onde buscar, no YouTube para buscar algumas verdades mais profundas, você só se alimenta no domingo à noite, e é pouco, tão preocupados e necessitados, como igreja que nós temos de aprofundarmos, é que a gente traz, lembra o que eu falei, um pouco de churrasco para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então hoje a gente vai entender sacramentos ou ordenanças. Isso já te assusta? Quem aqui sabe o que é sacramento? E quem aqui sabe quais são as ordenanças bíblicas? Ordenanças, por exemplo, quando a gente pensa, são todas as ordens dadas pelo Senhor Jesus. Mas ordenanças, quando a gente traz à luz do entendimento de ceia e batismo, são ordens que têm um significado, que têm um simbolismo, que têm um rito, que tem alguma verdade por trás destas coisas. E sacramento? Pastor Wilson deve saber bem, né, dos sacramentos. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre isso, para a gente avançar na nossa reflexão de hoje, na nossa mensagem de hoje. Então vamos lá. Essa é uma expressão carregada, e eu vou ler aqui um pouco, vocês vão me permitir, para eu não ser ilegítimo e não ser leviano com os conceitos que são trazidos da própria igreja sobre isso. Mas esta é uma expressão carregada de conceitos doutrinários e teológicos, especialmente dentro da igreja católica apostólica romana. Então, sacramentos é uma expressão tanto doutrinária quanto de conhecimento teológico, experimentado, vivenciado, especialmente dentro da igreja católica apostólica romana. Sacramentos também é uma expressão usada em algumas igrejas protestantes e evangélicas. E vamos entender um pouco sobre isso no decorrer do entendimento de hoje. Os sacramentos são definidos como sinais sagrados instituídos por Cristo, que comunicam a graça de Deus ao fiel por meio de elementos visíveis. São gestos e palavras que não apenas representam realidades espirituais, mas as realizam de modo eficaz, não pelo mérito humano, mas pela ação de Cristo na igreja. Para entender um pouquinho mais, segundo o catecismo, os sacramentos são forças que saem do Cristo, ou do corpo de Cristo, sempre vivo e operante na igreja. Isso significa que é por meio deles que Cristo age hoje, nos momentos mais importantes da vida do fiel, no nascimento, na reconciliação, na missão, na doença e na morte, e por isso cada sacramento envolve sinais visíveis, água, pão, óleo, palavras que realizam o que significam. Já explico um pouquinho mais sobre isso. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à igreja. Eles envolvem 3 elementos essenciais: a matéria, como água, pão, vinho e óleo; a forma, são as palavras litúrgicas que expressam o sentido do rito, e a intenção do ministro de fazer o que a igreja faz. Essa estrutura visível comunica uma realidade invisível, a graça de Deus atuando na alma do
indivíduo. Quantos são os sacramentos apresentados pela Igreja Católica Apostólica Romana? São 7 sacramentos. Você saberia quais são os 7 sacramentos? Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Depois a gente volta para explicar um pouquinho de maneira resumida. São 7 os sacramentos conforme a tradição catequética da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu não estou aqui falando mal da Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos entendendo os conceitos, trazendo esse argumento teológico para confrontarmos isso à luz das Escrituras e como os protestantes a interpretam. Sacramento da iniciação cristã, são eles: batismo, confirmação, que é a crisma, e a Eucaristia. O batismo, o crisma, que é a unção com óleo, e a Eucaristia, que é a hóstia, não o vinho, porque a igreja participa só participando com a hóstia. Quem participa dos 2 elementos, só o ministrante. Esses são os sacramentos de iniciação cristã. Os outros, sacramentos de cura: penitência, que é a confissão, a unção dos enfermos, e foram instituídos para restaurar a alma ferida pelo pecado ou pela fragilidade humana. Eles curam, perdoam e consolam nas situações de queda ou sofrimento. Sacramento a serviço da comunhão e da missão, são eles: ordem e matrimônio. Então esses são os sacramentos, resumidamente: batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São esses os 7 sacramentos. O que a gente entendeu do que está escrito aqui, que seriam sacramentos, é que os símbolos, eles não apenas representam, eles não simbolizam algo espiritual, eles se tornam algo espiritual, se materializam de forma espiritual. Então o óleo, naquele momento que é ungido, ele não representa o Espírito Santo, mas ele é o Espírito Santo. O pão não representa o corpo de Cristo, mas ele se torna o corpo de Cristo Jesus. O vinho não representa o sangue, mas ele se torna o sangue de Cristo Jesus. E ao participar de qualquer um destes elementos, você recebe a graça divina por meio dos elementos. A graça de Cristo Jesus, a manifestação da graça de Cristo Jesus, seja ela de cura por meio da extrema-unção ou da unção do enfermo, é por meio destes símbolos que você recebe a graça divina. Então você é agraciado por participar da ou dos sacramentos. São eles que santificam a sua vida, são eles que curam a sua vida, são eles que também salvam a sua vida. Por isso, o batismo tem um caráter salvífico. Quando é que, nessa interpretação, nós somos salvos? Quando saímos do paganismo, quando somos batizados. E ao ser batizado, você se integra ao corpo visível de Cristo Jesus, e você deixou de ser pagão. Porque salvo você já foi, pela oferta, a universalização da salvação. Cristo morreu para a salvação de todas as pessoas. Você só se manifesta integrante desse processo de salvação, cumprindo os rituais.
E para tanto você precisaria ser da igreja para então ser salvo. Então a igreja se torna a ministrante da salvação, não o agente anunciador da salvação, e não apenas o agente integrador para a comunhão, mas ela se torna um agente da salvação. Dá para entender isso? Nós não concordamos historicamente, por isso se rompeu e nasce o que é chamado de protestantismo, quando os diversos movimentos dentro da igreja buscam resgatar aquilo que nós aprendemos nas duas mensagens anteriores, que a salvação não se manifesta e nem a graça de Deus se manifesta por elementos visíveis, mas se manifesta pelo ato da graça de Deus, manifesto através do sacrifício de Cristo Jesus, que é aceito por meio da fé, não pelos elementos, não pela igreja. E daí a gente entende, historicamente interpretado, que uma das formas de identificarmos qualquer seita, embora sociologicamente seita somos nós também, ou como qualquer seita, ou como qualquer movimento que não traz a verdade do Evangelho salvador em Cristo Jesus, é quando a igreja se apresenta como a única certa e verdadeira. Porque aí de novo ela se apresenta como agente salvadora e não a mensageira da salvação por meio de Cristo Jesus. Eu estou entendendo que você ouviu as mensagens passadas, e se não ouviu, volte lá no YouTube, Batista do Tarumã, e ouça as mensagens sobre justificação pela fé, para você confrontar com isso que nós estamos falando hoje. Para nós, como é interpretado? As igrejas protestantes, e algumas delas ainda usam a expressão sacramento, compreendendo que existem apenas 2 sacramentos e não 7. E algumas igrejas a gente vai dizer aqui quais são: batismo e ceia, embora algumas igrejas como a presbiteriana, como a luterana, como a metodista, ainda usem a expressão sacramento, elas não entendem que os elementos trazem graça, por serem igrejas protestantes, mas usam a expressão sacramento em vez de apenas ordenanças, e entendem que os sacramentos seriam apenas 2, batismo e ceia, que seriam as ordens simbólicas deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mensagem difícil de fazer depois da edificação lá no PGM, né? Mas vamos lá, se quiserem, depois a gente manda isso para vocês, ou vocês pesquisam mais. Igrejas, né? As demais, como a igreja batista, congregacional, comunidades e igrejas pentecostais, usam apenas o termo ordenanças, e as administram como expressão simbólica, e vamos andando por isso. Para a teologia reformada ou protestante, só existem 2 ordenanças, batismo e ceia. Elas são apenas um simbolismo, manifestação de um rito sem que haja graça no simbolismo. Eles também evidenciam a entrada da presença visível do corpo de Cristo, ou seja, ou o batismo ou a ceia, elas manifestam dizendo que assim nós fazemos parte da igreja visível de Cristo Jesus. Ordenanças, por que ordenanças? Porque foram ordens deixadas pelo Senhor Jesus, e aí você vai para Lucas capítulo 22, quando Jesus ministra a ceia do Senhor. Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim. Paulo, ministrando também em 1 Coríntios capítulo 11, vai interpretar da mesma forma, porque eu vos sirvo, digamos assim, como também fui servido, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e após ter dado graças, partiu e
Isso é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Em memória, em lembrança. Então nós, os protestantes, utilizam como um símbolo, entendendo que esse símbolo não nos santifica. Ao você beber o vinho ou o suco de uva, isso não traz nenhuma graça a mais sobre a sua vida. Ele não perdoa os seus pecados, não torna você mais santo ou menos santo. Ao comer do pão, da mesma forma, você não se torna mais santo ou menos santo. Algumas igrejas, e até evangélicas, e no geral as pentecostais, quando você anuncia a ceia, como é que anuncia? A Santa Ceia, trazendo um teor um tanto dessa origem que nós temos de igreja, dando a ideia de que a ceia é mais santa, né? Não é. A ceia é a ceia. É o momento em que nós relembramos, trazemos à memória. E agora vamos ver como são interpretados esses simbolismos. O batismo, o primeiro deles, e vamos ter as duas coisas hoje. Nós vamos ter o batismo e vamos ter a ceia. Sejam pacientes e andem conosco nessa direção. A palavra batismo, que vem do grego baptizo, e vimos isso na semana passada, que significa imergir, mergulhar. Os anabatistas e os batistas são os precursores do rebatismo, de batizarem novamente as pessoas, entendendo que para que elas professassem publicamente a sua fé, elas precisariam de fato participar de um batismo por imersão, para de fato representar o que significa o batismo. E onde você encontra isso? Mateus capítulo 3, verso 16, João 3, 23, Atos 8, de 36 a 39. E nessa condição, o batismo deve ser ministrado apenas a pessoas conscientes. E adulta, aqui para a expressão de alguns, são pessoas que tenham capacidade de compreender o significado, o símbolo. Marcos capítulo 16, 16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Qual é o primeiro ato? Crer. Depois ser batizado. O batismo é um ato consciente, em que testifica, publica a respeito da sua fé e faz isso publicamente. Então, o batismo, vamos entender toda a sua profundidade e significado, é uma forma de professar a nossa fé. O batismo por imersão atinge os 4 objetivos do significado do batismo. Vamos ao primeiro deles? Primeiro, a profissão pública de fé. 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Eu publico que eu me identifico com Cristo Jesus, diante de tudo que pregamos semana retrasada e semana passada. Há uma identificação com Cristo. Ele veio e morreu em meu lugar. Eu reconheço, eu aceito a oferta de Cristo Jesus como a única suficiente para perdão dos meus pecados. E ao passar pelo batismo, eu não tenho vergonha. Eu não preciso procurar as ocultas e as escondidas, como Nicodemos fez ao procurar Jesus à noite. Ele disse então: quem não nascer da água e do Espírito não pode nascer de novo, nem herdar o reino dos céus. Não é um ato que se faz ocultamente, é um ato que se faz publicamente, a não ser que, se você fizer publicamente, sair dali vai morrer,
né? E nesse sentido, a igreja perseguida, por vezes, faz apenas na frente da comunidade cristã, e não como um ato público. Eu já realizei alguns batismos marcantes na minha vida, um deles na beira da praia, que bonito, todo mundo vendo, e de repente aquele povo vindo, e batizando, descendo sobre as águas, e as pessoas presenciando aquele significado. É uma profissão pública da nossa fé. Segundo, a identificação do batismo com os demais discípulos de Cristo Jesus. Todos eles também foram batizados, ou por João Batista, ou uns pelos outros, menos por Jesus, que não batizou ninguém. Senão ia ser uma vaidade, né? Ah não, eu sou mais, eu fui batizado por Jesus. Às vezes você até disputa, ah não, eu quero ser batizado pelo pastor Adonias. Não, eu quero que me batize o pastor fulano de tal, né? Então, não há mérito em quem batiza. O mérito é o do significado do batismo. Mateus capítulo 28, verso 19, nos identifica como discípulos de Cristo Jesus. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então diz-nos o batismo que nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus. E isso nos identifica com todos os demais discípulos de Jesus, e nos traz para dentro da comunidade cristã, discípulo. E aí vamos chamar isso, e a Bíblia vai chamar isso de corpo de Cristo, o corpo visível de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus, ora como igreja local, ou ora como igreja universal espalhada pelo mundo inteiro, mas é ao momento que nós dizemos, eu confesso Jesus, me identifico com Ele, aceito ser batizado, e fazer parte do grupo dos discípulos, e andar como discípulo de Jesus, e fazer parte dessa comunidade de discípulos, sem medo, sem constrangimento, sem vergonha. Há anos atrás, era mais fácil identificar um crente, agora fica mais difícil. Mas antigamente, quem era crente, primeiro ele carregava um livro preto, e carregava no peito. Se ele vinha de bicicleta e podia pedalar de uma mão só, a outra Bíblia vinha no peito. Se ele caísse, ele caía, quebrava o braço, mas a Bíblia não rasgava. Outros eram identificados porque depois que se convertia, passava a usar terno e gravata. E os homens principalmente vinham para a igreja de terno e gravata. Pastoreei uma igreja em que o pastor, quando ia fazer visita, e ele era um senhor alto, negro, bonito, ele colocava terno e gravata, e andando na cidade a pé, fazendo visita, quente, calor, suando. Não era assim, pastor Vanderlei? Tinha um pastor em Campo Grande, um pastor amigo africano, e quando a gente ia pregar na igreja onde ele era pastor, tinha um terno xadrez no escritório. Se você chegasse lá sem terno, ele diz, coloca. Então era melhor ir com o seu terno do que depois ter que pregar com aquele terno xadrez. Mas os mais antigos aqui vão lembrar, todo pastor que se prezava ser pastor tinha que usar terno e gravata. Depois a gente foi caindo na modernidade, passou a usar camisa comprida e gravata. Os mais tradicionais, como eu, ainda vêm para o púlpito de camisa comprida. Os mais modernos já vão de camisa justinha, mamãe tô forte, né? Já vai todo diferente. Mas já vai ficando mais difícil pela indumentário, por alguma coisa. Mas há formas de sermos identificados como discípulos de Cristo Jesus. Terceiro,
a representação da lavagem espiritual. Nós não somos lavados pela água, como explicamos na semana passada, mas pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Mas a identificação nos diz que quando descemos as águas, então os nossos pecados foram sepultados com Cristo Jesus. Nós fomos lavados, perdoados, limpos, purificados. A ideia é essa, sai limpinho, né? Parece um lavacado Tarumã, o carro chega aqui, mas sai limpinho. Então você, quando se identifica com Cristo, os seus pecados são perdoados, Deus não se lembra mais deles. A Bíblia diz que eles são lançados no mais profundo, tão longe quanto está o ocidente do oriente, assim também é. Então nós somos perdoados, não somos mais cobrados por causa disso. E quarto, a representação da morte do crente para o mundo e de uma nova ressurreição, de uma nova vida para Cristo Jesus. Nós vimos isso na semana passada, capítulo 6 de Romanos, e Colossenses capítulo 2, verso 12, declara isso. Nós morremos para o mundo, somos novas criaturas. O que passou, passou. Eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. Então a representação da morte, a profissão da fé, a identificação do batizando, a representação da lavagem e a representação da morte do crente para o mundo e a ressurreição de uma nova vida para com Cristo Jesus. O batismo tem seu significado ainda associado à ideia de perdão, capítulo 2 de Atos, verso 38, 22, 16, união com Cristo Jesus. Tem ainda a representação também de fazer-se discípulo, já falamos isso, e de arrependimento. Quando Pedro estava pregando no sermão do dia de Pentecoste, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. Também quer dizer que nós nos arrependemos, estamos abandonando a velha vida e começando uma nova vida em Cristo Jesus. O Novo Testamento apresenta o batismo, rendendo-lhe uma posição importante, que pode ser notada nos textos abaixo. O batismo de Jesus, quem lembra? A orientação de Cristo para o batismo dos seus discípulos, João capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, a ordem de Cristo Jesus para a igreja batizar todos os que se tornassem discípulos e continuar ensinando todas as coisas que ele havia ensinado, e o lugar de destaque na vida da igreja primitiva. A igreja, no dia de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se batizaram, e depois 5.000 pessoas se batizaram, e depois se multiplicava o número de pessoas que iam sendo salvas, e depois se multiplicava o número de igrejas. Então a expansão do Evangelho de Cristo Jesus trazia esse simbolismo como prática, como parte, como liturgia da igreja de Cristo Jesus. Quiçá todos os cultos tivesse batismo e ceia. Hoje a gente faz a cada 2 meses batismo e ceia, mas quiçá todos os domingos fossem assim, para que se multiplicassem o número de discípulos. Amém? E a ceia do Senhor? Vou ser breve. As principais visões sobre a ceia do Senhor, mesmo entre os protestantes, e apresentando aqui também a visão da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos a chamada transubstanciação. Repitam comigo esse palavrão. Transubstanciação. Olha só, é um palavrão. Mas o que significa isso? Significa pão e vinho, literalmente
transformando-se em corpo e sangue de Cristo Jesus. O que os recebem participam de Cristo, que é sacrificado para a reconciliação de pecados. Usando a expressão de Jesus, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não é digno de mim. Então, nessa expressão, eles entendem que, simbolicamente, e outras referências, que nesse momento o pão se torna o corpo de Jesus e o vinho se torna o sangue de Jesus. Vinho e corpo, sangue e corpo de Jesus. E ao comer, você então introjeta, traz Jesus para dentro de você através dos elementos distribuídos. Essa é a interpretação e nós não concordamos com ela, já dizemos. A consubstanciação, repitam comigo, consubstanciação. Vocês vão sair daqui teólogos, pelo menos, entendendo tudo. Pão e vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Não há uma transformação literal, mas a presença de Cristo se está em sentido real, em que a presença de Cristo está presente nos elementos pão e vinho. E que nesse momento que você come o pão, você não recebe graça por meio disso, mas que eles representam desta forma. Os participantes receberam perdão de pecado e confirmação da sua fé por meio da participação dos elementos. É como se ao comer o pão e ao beber o vinho, você foi confirmado, como discípulo de Jesus. E aí você, de certa forma, recebe graça. Presença espiritual, repitam comigo, presença espiritual. Cristo não está literalmente presente nos elementos, mas há uma presença espiritual. Há uma presença mística de Jesus nos elementos, Há uma representação espiritual do Cristo no pão e no vinho. Os participantes recebem da graça pela participação, porém não pelos elementos, e sim por meio da fé. Geralmente as pessoas que participam da ceia, com essa interpretação, ou essas interpretações, elas se tornam de certa forma reverentes e penitentes, como se elas estivessem recebendo um elemento sagrado, místico, e por isso toda aquela reverência devota aos elementos, como se esses elementos estivessem trazendo graça, remissão, perdão. Então ele participa da ceia, e ele se arrepia, e ele sai leve, e ele diz: meus pecados foram perdoados. É assim mesmo. Mas, vamos mais. Não que eu não queira que você saia leve, você já vai entender que pode sair da mesma forma e mais do que isso. Memorial. E aí quem celebra de forma consubstancial são os luteranos, os metodistas e algumas outras igrejas, a presença espiritual, a igreja presbiteriana, e as derivadas às vezes das igrejas presbiterianas, e a memorial, é que a ceia representa, ela é simbólica, não há graça nos elementos, mas ela representa o corpo de Cristo e representa o sangue de Cristo Jesus. Ao participar da ceia, tomando o vinho e comendo o pão, você se lembra, traz à memória que Jesus Cristo morreu por causa dos seus pecados. E ao beber o vinho, você se lembra que Jesus derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Participar desse momento te traz à memória o sacrifício vicário de Cristo Jesus.
E isso te confronta, porque te leva à condição de que nós somos pecadores, e que nós precisamos da graça redentora e salvadora de Cristo Jesus. E isso nos leva à confissão, a nos apresentar confessando os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados, e se ainda não fizemos, aceitarmos Jesus como aquele que justifica a nossa vida, nos torna justos, perdoados e santos por meio do seu sacrifício e pela fé, ou seja, crendo que aquilo que ele fez é suficiente para perdoar os seus pecados e unir você a ele, e reconciliar você com ele, e te dar o direito de vida eterna. Amém? Essa é a interpretação da Igreja Batista, por exemplo, e de outras igrejas, como a Congregacional, de algumas comunidades, e de igrejas pentecostais. Porque cremos que a ceia do Senhor é um memorial? Porque a expressão, isto é o meu corpo, nesse sentido é uma figura de linguagem, é uma metáfora, que na verdade quer dizer, isto simboliza o meu corpo, isto simboliza o meu sangue. E aqui não dá tempo a gente fazer todas as argumentações bíblicas ou teológicas sobre isso, mas quiser aprender mais sobre estas coisas, venha estudar conosco na escola bíblica dominical. Mas o importante que a gente aprende aqui, é que há tanta coisa dita por aí, interpretada e apresentada, que às vezes nós não conhecemos, e porque não avaliamos à luz das Escrituras, ficamos confusos. Pastor, e aí? Como é que eu vou fazer? Se eu acreditar na consubstanciação, na transubstanciação, se eu acreditar na presença mística, vou deixar de ser salvo? Não, não vai deixar de ser salvo, mas é importante que, como salvo, você queira compreender as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso Paulo conclui a sua carta aos Romanos dizendo, eu quero que vocês conheçam a sabedoria de Deus, o Evangelho que antes era um mistério, mas agora que foi revelado pelos profetas, e anunciado para que todos os homens se acheguem a Deus por meio da fé, e que esta verdade alcance todas as pessoas. Conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus é necessário. Hoje nós teremos o batismo, alguém que publicamente vai dizer que se identificou com Cristo Jesus, que morreu para o pecado e quer viver uma vida com Deus, em obediência à palavra de Deus, se tornar discípula de Cristo Jesus, e professar publicamente que ela é discípula, seguidora de Cristo Jesus, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, e declarar que estas verdades da palavra sejam encarnadas nela, sejam verdades na vida dela. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor, e nós vamos declarar que Jesus morreu por causa de mim, o seu corpo foi pendurado sobre aquele madeiro, e não ficamos com dó por causa do sacrifício, ou do sofrimento, mas nós reconhecemos que aquele sacrifício era de alguém perfeito, imaculado, e que ao ser pendurado na cruz, morreu em meu lugar, porque a cruz era para mim, mas ele morreu para me salvar, para me resgatar, para me trazer de volta para a comunhão com Deus, e perdoar os meus pecados, me tornar justo, justificado, para participar do seu reino, para entrar na sua presença com liberdade, para usufruir da vida eterna, ainda no mundo presente, e aguardando a vida futura, mas na certeza de que, identificado com eles,
nós reinaremos com Ele, estaremos para sempre com Ele, santos, limpos, justos, purificados, como filhos seus, herdeiros seus, amigos seus. É o que nós aprendemos nessas últimas mensagens. Eu pergunto para você, ao participar do culto desta noite, ao compreender esta verdade, eu quero dizer, não é a Igreja Batista que vai salvar a sua vida, não vai ser essa igreja que vai salvar a sua vida, mas você estar ouvindo através desta igreja, que só por meio de Cristo Jesus é que você pode ser salvo. Mas ao ser salvo por Cristo Jesus, você se torna discípulo, e vai querer participar da comunidade dos discípulos. Se nessa igreja, glória a Deus, amém, nós vamos ficar muito felizes. Se não quiser ficar aqui conosco, mas uma igreja onde a palavra de Deus, as verdades de Deus sejam compartilhadas e ensinadas com seriedade, com profundidade, te levando a um compromisso com a sua palavra, amém? Você já se comprometeu com Cristo Jesus? Se nunca se comprometeu com Cristo nesse nível de se tornar discípulo, professando as verdades de Deus, quer se tornar um discípulo de Cristo Jesus nesta noite? Reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Isso, vamos só esperar as crianças chegarem com seus papais. Desde já eu quero pedir perdão porque alonguei-me, ainda temos o batismo e a ceia, mas não tem problema, é maravilhoso estar assim na presença de Deus. Você quer se identificar com Cristo Jesus nesta noite, reconhecendo como único e suficiente Salvador da sua vida, se ainda não se comprometeu com Ele? Se você quer fazer isso, levante a sua mão comigo, só para a gente orar com você, saber que você está fazendo esse compromisso, e se possível acompanhar você, assistir você, orientar você nessa sua caminhada cristã. Você quer fazer isso? Levante a sua mão comigo, dizendo: pastor, eu quero fazer isso nessa noite, quero assumir esse compromisso com Cristo Jesus, reconhecendo como meu Senhor e meu Salvador, e no próximo batismo, pastor, eu quero descer nas águas também, confessando publicamente essa minha identificação com Cristo Jesus. Queres fazer isso? Eu não vou insistir, porque isso é uma ação do Espírito Santo de Deus, mas se Deus move o seu coração, não resista, não endureça o seu coração, tome essa decisão ao lado de Cristo Jesus. Queres fazer isso? Levante a sua mão e nós vamos orar com você. Se não há ninguém, eu entendo que todos aqui já fizeram, amém? Então vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar que venha aqui à frente a nossa batizanda, a Elise. Cadê Elise? Isso, pode vir, Elise, chega aqui comigo, vamos orar enquanto ela chega. Fica aqui do lado da Jéssica que eu já te chamo para cá. Paizinho do céu, nós queremos compreender as verdades do Senhor de maneira profunda, ao ponto de nos comprometermos com a Tua palavra e com o Senhor. Ó Deus, nós não cremos que a igreja nos salva, mas nós cremos na igreja como uma comunidade de salvos, como uma comunidade de discípulos do Senhor, de pessoas que assumem compromisso com o Senhor, de andar com o Senhor, de viver para agradar o Senhor, de viver para obedecer às ordens do Senhor. E ó Deus, hoje nós cumpriremos duas destas ordens deixadas pelo Senhor, que têm significados para a nossa vida. Participaremos do batismo e participaremos da ceia do Senhor.
Ó Deus, aqueles que ainda não puderam passar pelas águas, que possam testificar deste compromisso. Ó Deus, possam testificar da sua fé publicamente, compartilhando que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, que o Senhor é aquele que nos dá uma nova vida, que o Senhor é aquele que nos santifica. Ó Deus, e que através do Teu Espírito nos aperfeiçoa para vivermos a eternidade com o Senhor. Nós oramos agradecidos e pedindo, em nome de Jesus, amém, amém, Deus, amém. Equipe de louvor já vem para cá, podem sentar, amados, pode chegar, Elisa. Isso.